O Plenarinho, que é o portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados que desenvolve conteúdos voltados à educação para a democracia, com foco nos estudantes da segunda etapa do ensino fundamental, mas que também faz sucesso no ensino médio, acaba de lançar uma série de podcasts relacionados às eleições. Eles estão disponíveis nas plataformas Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Os 4 episódios, batizados de PlenaCasts, os podcasts do Plenarinho, são dirigidos aos educadores. A gente resolveu chamar os professores para uma conversa bem ao pé do ouvido e optamos pelo podcast porque a gente sabe que o tempo é um bem muito escasso, especialmente o tempo dos professores, né? Então, o podcast você pode escutar enquanto você está fazendo uma atividade física, enquanto você está em deslocamento, seja no ônibus, dirigindo, arrumando alguma coisa em casa. E aí, no podcast, a gente apresenta os conteúdos que eles podem desenvolver em sala de aula e não só o que a gente tem no nosso portal, como também a gente apresenta experiências desenvolvidos por outros educadores e que podem ser replicados por quem estiver nos escutando. O PlenaCast especial tem 4 episódios. Um sobre juventude e eleições, com um panorama histórico da participação política da juventude no Brasil. Eleições e desinformação, focalizando o combate à desinformação no período eleitoral. O processo eleitoral, contendo sugestões de trabalho sobre os diversos aspectos do processo eleitoral de forma lúdica e interativa. E matemática, ciência e eleições, onde os números, conceitos matemáticos e as ciências têm relação com o processo eleitoral. Neste episódio, a equipe do Plenarinho apresenta os projetos Democracia na Escola e Fake Tô Fora. O projeto Fake Tô Fora é um projeto do Instituto Educamídia que foi pensado para professores, especialmente de ensino médio, né, que tem alunos já possíveis eleitores, com o intuito de fornecer ferramentas, né, para que esse novo eleitor consiga fazer a escolha do voto a partir de informações que sejam checadas. Gostaria que as pessoas escolhessem seus candidatos a partir de uma pesquisa séria, porém muitas vezes isso não acontece. Apenas elas escolhem seus candidatos por publicações em redes sociais ou informações, notícias falsas. O nosso lema é onde se aprende brincando. Então, por exemplo, nesse material novo que a gente está agora no ar, no podcast, no PlenaCast sobre eleições, a gente tem, por exemplo, o jogo Voto Sim. É um jogo de cartas que os educadores levam para os seus estudantes e neles eles aprendem um pouco sobre o processo legislativo, sobre a negociação, sobre argumentação, sobre diálogo, de como é importante ceder para poder aprovar alguma coisa. Então, todas essas habilidades que muitas vezes a gente tem visto que tem se perdido, tanto no fazer político quanto no nosso dia a dia, eles são trabalhados nesse jogo o Voto Sim. A coordenadora do PlenaCast também destacou a parceria do Plenarinho com o Instituto Palavra Aberta, no âmbito educacional da juventude. Eles convidaram justamente esse professor que a gente escutou no podcast, o professor Estevão Zilioli, de Ourinhos, para desenvolver 7 planos de aula em que ele destrincha assuntos como urnas eletrônicas, fake news, processo eleitoral, que é o quociente, tudo isso de uma forma muito lúdica, divertida e bem bonita. Só acessar esse site que vocês vão ver como é bacana também, faketofora.org.br. Eles são os grandes parceiros nossos e nos ajudaram na concepção desses podcasts.